tinha falado dos bons condutores de eletricidade e maus condutores, que depende para gerar a energia elétrica, depende da camada de valência do átomo, né? Quanto menos elétrons tem na camada mais externa do átomo, que é a camada de valência, mais fácil fica de tirar esses elétrons para que eles se tornem livres e exista corrente elétrica. Aí no caso agora meio que na prática, né, para explicar que eu tenho uma melhor absorção aqui, né, de como acontece isso aqui. Tem aqui átomos, seriam essas bolinhas que o núcleo é positivo, né? E aí na temperatura ambiente, com a presença do calor ambiente, no caso o cobre, né, como ele só tem um elétron na camada mais externa, na camada de valência, já com a temperatura ambiente já fica acontecendo essa compartilhação de elétrons entre os átomos. Só que como só com a temperatura do ambiente, esses elétrons que ficam livres, vão passando de átomo em átomo, não tem não tem um sentido, né? Eles ficam indo pro outro, depois pro outro, não tem um sentido. Para que ocorra energia elétrica, né? Para que tenha energia elétrica, precisa que esse movimento dos elétrons tenha um sentido. No caso, na temperatura ambiente, o cobre já começa a acontecer isso, porque é um ótimo condutor de energia, o melhor, né? Que só tem um átomo na camada de valência. Já começa a acontecer esse movimento dos elétrons, mas sem um sentido. Para que aconteça energia, precisa do sentido. E aí, no caso, quando acontece energia, os elétrons que são negativos, eles começam a pular, né, entre aspas, de átomo em átomo, os elétrons da camada de valência, de uma maneira que segue um sentido contínuo. Aí esse átomo aqui, o primeiro átomo que começou esse sentido, ele fica sem nenhum elétron, ele fica positivo. Aí essa é a ponta positiva. Se tivesse um fio de cobre aqui, como o primeiro átomo está positivo sem nenhum elétron negativo, ele se torna a ponta positiva. Aí acabou aqui, como esse elétron está cheio de elétrons negativos, aí ele se torna a ponta negativa. Aí se juntasse essas duas pontas, teria uma faísca, né? Acontece quando você junta dois fios, todo mundo já deve ter visto isso. Aí acontece uma faísca, porque os elétrons negativos daqui pulando para cá. Porque ele está positivo, ele precisa de elétrons para alcançar a estabilidade. Aí acontece a faísca, por causa que os elétrons começam a pular para lá. Aí no caso do zinco, né? No caso de outro átomo, só um momento. Aí no caso, por exemplo, se tivesse zinco, que na tabela periódica, o zinco ele tem mais átomos na camada de valência, né? No caso, como eu tinha explicado antes, aqui essa coluna, né? Ela é chamada de períodos, que significa quando as camadas de valência que o átomo tem. No caso, o zinco está aqui, então tem quatro camadas na órbita dos elétrons lá. E aqui são as famílias, né? Pertencem à mesma família. No cadmio, mercúrio, cobalto, tudo isso aqui. O zinco ele já tem mais átomos na camada de valência. E aí ele é muito mais difícil de soltar, esses elétrons. Aí para que você tenha uma corrente elétrica, tem que ter mais força, né? Mais força para que consiga fazer esses elétrons compartilhar entre os outros átomos, porque
Quanto mais elétrons tem a camada mais externa, a camada de valência, mais força precisa para fazer eles saírem e ir para os outros átomos, gerando assim uma corrente elétrica. Os materiais que são isolantes, né, que não conduz corrente elétrica, plástico, borracha, eles têm muitos elétrons na camada de valência, então é muito difícil de tirar, fazer os elétrons se tornarem livres e gerar uma corrente elétrica. Então, no caso, no máximo ele vai tirar um elétron, só que esse átomo ele continua indo positivo, ele continua negativo, né? Continua com muitos elétrons, então não vai gerar corrente elétrica. Por isso que os materiais são isolantes, né? Eles têm essa capacidade de não conduzir energia, de isolar. Por isso, quando você vai arrumar lá um fio que cortou, você coloca a fita isolante ao redor, que ela é de plástico, plástico não conduz energia. Essa é a base teórica.